Amém, queridos? Amém, queridos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém, Jesus, amém. Agora vamos entrar na palavra rápida aqui, que eu tenho uma palavra para vocês, tá? Abram a Bíblia no livro Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 10. Está aqui? Não tem aí a nova atualizada, não? Olha aí, eu não quero a King James. Nova atualizada. Se não tiver, tem não? Então deixa King James. Vamos lá. Diz assim o texto. Todos acharam aí? Todos estão vendo? Entre mentes, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele presta atenção nessa parte aí, viu? Ele as acolheu. Ele ensinava-lhe acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Continua. Ao cair da tarde ou ao acabar o dia, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram. Qual foi a sugestão dos discípulos, irmãos? Quem pode ler alto aí? Pode ler, não tenha medo não, vá. Já leram? Vamos lá? De novo. Qual foi a sugestão que os discípulos deram? Vai lá. Amém? Agora você vai pular, filha, para o versículo de o 13. Continua. Agora olha o que Jesus diz. Vai. Quem é ele? Ele é Jesus, viu? No entanto, ele, Jesus, lhes ordenou. O que Jesus ordenou? Amém? Agora você abre lá o último versículo. 17. O 17. Isso. E aconteceu que todas as pessoas Peraí, lembre que Jesus falou, dai voz de comer, o que eles disseram? Não temos nada. Agora olha o que acontece, eles agora terminam toda a história com quantos cestos? Para quem não tinha nada, agora tem? Para quem não tinha nada, agora tem? Vira para o seu irmão e diz, tu começou sem nada, vai terminar cheio. Diga aí de novo, tu começou sem nada, Deus vai te dar. Tu começou sem nada, o Senhor vai te prosperar. Agora tem um segredo dessa história. Eu quero partir de um princípio de que para que a gente possa sobejar, para que a gente possa ter muito, para que a gente possa prosperar, existem algumas lições dentro desse texto, para que assim a gente venha entender como desfrutar da bênção do Senhor. Quem quer saber, diga amém. Amém. Pronto, então hoje à noite Deus te trouxe aqui, te sentou aí e você vai ouvir um pouco dessa história. Observe bem,
A Bíblia diz que Jesus, depois que houve a notícia que João Batista estava morto, Jesus vai para orar, certo? Depois, no outro capítulo, no outro livro, você vai ver que Jesus, estando lá, a multidão chega até ele. E aí esse Lucas vai e relata que quando a multidão chega, Jesus vai e atende todo mundo. O interessante que no versículo de número 11, põe aí, filha, no versículo de número 11, você vai ver que mesmo Jesus, do jeito que estava, Jesus, ele acolheu. Eu quero parar para fazer você entender aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus, quando a multidão vem, Jesus não expulsa a multidão. Primeiro, quando a multidão vem, Jesus, dentro da sua necessidade, por saber que o seu primo tinha morrido, Jesus, vendo a necessidade do povo, Jesus abriu mão da sua necessidade. Jesus abriu mão da sua carência, pois ele estava necessitado de um abraço, porque o seu primo foi decapitado. Quem era o primo de Jesus? João Batista. Então, quando Jesus está ali orando, buscando força para continuar, a Bíblia diz que a multidão veio. E quando veio, ao invés de Jesus expulsar a multidão, Jesus expulsou a sua necessidade. Para quê? Para acolher. Primeiro, Jesus acolheu. Fala aí, Jesus acolheu. Fale. Segundo, Jesus ensinava. E terceiro, ele atendia o necessitado. Irmão, primeiro, ele acolheu aquele que veio até ele não expulsou. Segundo, ele ensinava, e o mais interessante não é Jesus ensinava qualquer coisa, Jesus ensinava acerca do quê? Do reino. E terceiro, Jesus atendia o que tinha necessidade. E aí o texto diz, a necessidade de qualquer cura. Todos os enfermos vinham e Jesus curou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, quando a gente para olhar Jesus como a matriz, quando a gente olha para Jesus como aquele a ser seguido, quando a gente olha para Jesus e vê a necessidade de fazer como ele fez, as partes boas a gente quer. Mas as partes que Jesus sofreu, nós não queremos. Porque a parte do sofrimento é só para ele. A parte da atenção que Jesus dava é só Jesus. Quando alguém fala assim, meu irmão, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Aí alguém disse, mas os passos de Jesus é tão difícil. Mas na hora que a pessoa está numa necessidade, que o outro diz, Jesus vai te ajudar, ele diz, Jesus é tão bom. Então o que acontece? Nós só entendemos que Jesus é bom porque ele nos atende, ele nos supre, ele nos salva. Mas quando é para atender o chamado dele, seguir no caminho dele, aí nós dissemos, não, isso eu não quero, isso eu não faço, isso eu não vou. E se você parar para observar, Jesus estava com dificuldade, mas Jesus acolheu. Há uma grande necessidade da igreja entender isso. A igreja precisa entender que Jesus nunca deu as costas para ninguém. Mas qual era o pecado da pessoa? Não me interessa. Qual é a dificuldade da pessoa? Também não me importa. Mas se ela é assim, ele é assim, então não me interessa, irmão. O que interessa é que Jesus acolheu e eu tenho que acolher. Mas caiu 10 vezes, levanta. Mas é um pecador, pastor. Vamos estender a mão. Mas é uma pessoa que é dessa forma. O senhor não conhece e eu conheço. Se Jesus parasse para perguntar, Leandro, quem era essa quantidade de gente que aí tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos botar aí 10, 15 mil pessoas. Se Jesus parasse para perguntar, pastora, quem é você? Você já traiu alguém? Você já decepcionou alguém? Você já pecou quantas vezes? Já que aconteceu isso, não vou te atender não, fique aqui. Mas e você? Jesus, eu sou justo. Vou atender você, porque você é uma pessoa direita, você é uma pessoa obediente. Não, Jesus não perguntou e nem quis saber da qualidade de cada um. Jesus olhou para a necessidade e o acolheu.
Jesus chamou: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu olho essa qualidade de Jesus, irmão, não só essa, mas todas as outras, e eu fico olhando: Senhor, peraí, ontem eu e Cláudia estávamos em uma conversa com algumas pessoas, na casa de um amigo, e quando a gente está conversando, falando de Jesus, ali a gente se emocionando, eu levantei da cadeira e falei assim: meu Deus, o que seria da gente sem Jesus? Pai, eu me levantei e falei: meu Deus, o que seria de nós? Amados, é impossível nós vivermos sem Ele, porque uma ação de acolhimento que Ele teve para conosco, sem lançar na cara o meu pecado, o seu pecado, ninguém faria. Porque muitas da humanidade busca alguém que tem um padrão de perfeição. As pessoas pegam e elogiam alguém que sempre tem um padrão correto. É um bom pagador, é uma pessoa que não fala muito, é uma pessoa assim, é uma pessoa desse jeito, é uma pessoa equilibrada. Opa, vem. Um dia desse eu estava conversando com uma determinada pessoa, eu falei: cara, Deus nos colocou no Santo Inês, e o Senhor tem enviado pessoas que têm dificuldades, e eu sinto o desejo de ajudar. Aí a pessoa disse: ô pastor, tomara que Deus mande empresário para lá também. Eu falei: não, por que empresário? Porque ele seria melhor do que alguém que está apenas com um negócio, que está iniciando. Não, eu quero que Jesus faça os que estão lá empresário para a glória dele. O que me interessa é acolher a todos, irmãos. A proposta de Deus é acolher todos que vêm. Vinde a mim, todos que estão cansados. Mas pastor, é só o Senhor? Não, vira para o lado e diz assim: é com você também. Você tem que acolher todos. Olha aí, acolha todos. Não discrimine ninguém. Não aponte o pecado de ninguém. Não lance no rosto de ninguém. Afinal de contas, eu e Cláudia, nós temos uma máxima que a gente sempre conversa: não vem para cá falar do pecado do outro para a gente, não. Não vem para cá querer apontar o pecado ou o erro do outro para a gente, não, para tentar nos conquistar. Não vai. Porque todo aquele que fala do outro é igual ao outro, ou pior. Então nós não queremos isso. Nós queremos entender que todos nós devemos viver num entendimento só, de que o amor de Deus em nosso coração tem que transbordar de maneira que nós venhamos acolher a todos. Mas é louco, é usuário de droga, é matador, é fofoqueiro, é empresário, é isso que é, não me interessa, vinde a mim, todos, Jesus disse. A proposta do Senhor é acolher. Segundo, ele ensinava acerca do reino. Ele falava acerca do reino. Jesus não perdia tempo com bobeira. Presta atenção nisso, meu irmão. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Remir é ser organizado, investir o nosso tempo naquilo que é produtivo. Quem perde o seu tempo com coisas banais, o tempo passa e ele reclama: passou. E nada ele produziu. Porque Jesus sabia que a ele lhe restava pouco tempo. Se você observar o próprio texto, o texto vai dizer, presta atenção aí, versículo 12, irmão. Versículo 12. Jesus sabia que lhe restava pouco tempo. Logo assim, ele tinha que aproveitar a oportunidade. Olha como começa o versículo: ao cair da tarde. Existe uma outra tradição que diz assim: e o dia estava se acabando. Volta lá para o versículo que estava, meu bem. Para pensar uma coisa. Jesus sabia que pouco tempo lhe restava, então ele tinha que aproveitar todas as oportunidades. É um grande erro a gente que vive como aqueles que foi enviado pelo Senhor e perdemos tempo, gastamos nosso tempo. Às vezes eu paro para pensar lá em casa, Cláudia, e fico pensando: pai, o que eu fiz hoje? E quando a gente sai para visitar, a gente sai para orar o povo, a gente sai e chega no meio do caminho, a gente vai conversando. Cláudia fala: filho, hoje foi produtivo, né? Filha, hoje foi produtivo. Por quê? Porque a gente entende que nós não devemos perder tempo.
porque nos resta pouco tempo. Temos que investir. Por isso que nós estamos aqui, pegando os irmãos e dando terça-feira o curso, ensinando. Hoje aqui foi até 3 da tarde, um curso de manhã até 3. Para o pessoal do Ministério de Louvor, que foi uma bênção. E outras pessoas vieram que não eram do ministério. Vieram para aprender e foram investidos. E eles gostaram e disseram, vamos fazer mais. Aproveitar o tempo, irmão. Agora o que Jesus ensinava? Ensinava-lhe acerca do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não ensinou o evangelho da salvação. Jesus não falou sobre salvação para eles. Jesus não pregou o evangelho da salvação. Se assustaram aí? Se assustaram? Jesus pregou o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que o evangelho da salvação. Porque se alguém vem para Jesus só para ser salvo, ele está só pensando em uma coisa só. Mas o reino de Deus, ele tem um pacote muito maior. Observa que tem pessoas que trabalham na igreja com um pensamento, evangelho da cura, e lá na igreja só é cura, só é cura. O outro tem o evangelho da prosperidade, só é prosperidade, só é prosperidade. É um tipo só de evangelho. Jesus não pregou um tipo de evangelho. Jesus pregou sobre o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino, ele está incluído a cura, ele está incluído a prosperidade, ele está incluído a salvação, ele está incluído também a edificação, ele está incluído a exortação, está incluído tudo aquilo que você precisa. Até porque, irmão, deixa eu falar uma coisa que a pastora falou aqui. Quando ela disse, ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Irmão, quem não para entender isso, que nós devemos estar ligado a Jesus, ele perdeu a oportunidade de viver melhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu quero apenas perguntar para vocês uma coisa. Quem pode me responder agora? Eu vou perguntar e você me responde. Quem quer ir para o céu, diga amém. Não. Quem quer ir para o céu, diga amém. Mas se Jesus não estiver no céu, tu quer ir? Peraí, você quer ir para o céu? Por quê? Se Jesus estiver lá, tu quer ir se Jesus não estiver lá. Observe que ele disse para o homem lá na cruz, quando ele estava prestes a morrer, o ladrão virou para ele e falou e pediu perdão. Ele disse, ainda hoje estará comigo. Aonde? No paraíso. O paraíso e o céu só tem valor se Jesus estiver. Amém? A importância do céu está em Jesus. Não é sobre céu, é sobre onde Jesus está. Diga para o seu irmão isso aí. É onde Jesus está que importa. Fala para ele. O que eu quero te dizer nessa noite, irmãos? Que Jesus está nos dizendo assim, ó, eu estou pregando o evangelho do reino. E lá no evangelho do reino, o reino não é dos homens. O reino é de Deus. Se o reino é de Deus, ele está lá. E ele quer que você desfrute desse reino na plenitude. Isso significa, irmão, que tem gente que vem para o reino ou vem para o evangelho se tiver cura. Vem para o evangelho se só tiver salvação. Vem para o evangelho se só tiver prosperidade. Vem para o evangelho se for para mim abençoar. Vem para o evangelho se for para mim ser um cantor, um pregador. Se for para mim ser pastor. Mas vim para o evangelho se eu tiver alguma coisa. Mas Jesus não prometeu alguma coisa. Jesus falou, ensinava-lhe acerca do reino. Acerca do reino é maior, porque Jesus sabe de cada necessidade de cada um aqui. Então o reino, ele é a plenitude, ele supre a sua necessidade, ele te dá tudo o que você precisa. Hoje, nessa noite, nós precisamos aprender acerca disso, acerca de não é sobre a terra, não é sobre a salvação, é sobre onde Jesus está. Eu preciso buscar a Jesus, eu quero viver no reino, eu quero desfrutar do reino de Deus, porque no reino de Deus é muito além do que simplesmente uma bênção só.
Quantas pessoas vêm para a igreja, irmão, na expectativa de uma bênção só. Se acontecer a bênção, resolveu? Aí a pessoa desvia. Já resolvi. Não é sobre uma bênção. É sobre Jesus, irmãos. É sobre o reino de Deus. Eu estou te ensinando aqui, e eu trabalho aqui. Deus nos colocou aqui para chamar a atenção de muita gente, dizendo: ei, abra os olhos. É sobre o reino, que é o reino que Jesus quer te dar. Não é uma bênção só, não é uma casa nova, não é uma casa reformada, não é um carro, não é uma bicicleta, não é uma moto, não é um emprego, é muito além. Jesus tem muito mais. Jesus tem muito além do que você imagina. E às vezes nós estamos agarrados na coisa simples, Aimone, o nada. E a gente se alegra: oh, maravilha, oh, glória a Deus. Porque recebemos um algo. E esquecemos de ouvir aquilo que Jesus nos ensinou. Paulo disse isso. Paulo fala isso. Quando alguém perguntou: e o que é o reino? O reino de Deus. Para que a gente possa saber o que é uma coisa, a gente precisa entender o que não é essa coisa. Amém? Para que a gente entenda o reino de Deus, a gente precisa entender o que não é o reino de Deus. Paulo disse no livro de Romanos, dizendo assim: ó, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele está dizendo: aquilo que tu come não é do reino. Aquilo que tu bebe também não é do reino. O reino de Deus é o quê? Ele diz: não é comida e nem bebida. Aí alguém continua na pergunta: e o que é? Ele diz: justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. O reino de Deus, ele parte de um princípio de que certo é certo. Ele parte de um princípio de que honesto é honesto. Ele parte de um princípio de que direito é direito. Certo é certo. E o que é mais? Paz. Mas a paz é a ausência da guerra? Não. É saber que diante da guerra, a paz que eu preciso eu já tenho. Eu e Deus. O que nos sobreveio foi o que faltou no coração dos discípulos. Quando a tempestade veio, os discípulos no meio do mar, observe só, Jesus fala para os discípulos: atravessemos até o outro lado. Jesus deu a palavra, irmão, Jesus deu a confirmação do que iria acontecer. Jesus falou: ó, atravessemos ao outro lado. Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, diga glória. Quando chega no meio do mar, a Bíblia diz que a tempestade veio e balançou o barco. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Eita! Jesus estava dormindo. Pode dormir enquanto o barco balança, irmão? Pode dormir enquanto cai tempestade, irmão? Quem que consegue dormir aí com trovoada, relâmpago dentro de uma casa? Maravilha! Mas se sua casa estivesse balançando para virar, você conseguiria dormir, irmão? Hã? Ou você, na hora que a casa está balançando, você ia levantar, botar a mão na cabeça e dizer: Jesus, a casa que o Senhor me deu vai cair. Pois era isso que os discípulos fizeram. Quando a casa que os discípulos estavam balançaram, é bom dormir com chuva, é bom dormir com trovoada. Mas quando a casa balança, irmão, o discípulo gritou: o Senhor não está vendo que nós iremos perecer? Jesus levanta e diz: homens de pouca fé.
que Jesus está dizendo para eles ali? Vocês não confiam na minha palavra. Vocês estão comigo e ainda não entenderam. E quando tudo voltou à bonança, eles chegam para Jesus e dizem assim, ó, ele olha um para o outro e diz assim, quem é este? Os homens estavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Os homens estavam morando com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Estavam vivendo com Jesus. Sabe por que isso, irmão? Porque eles estavam numa expectativa de que o reino pudesse lhe dar alguma coisa. Quer um exemplo? A mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, vira para Jesus e diz, no teu reino, quando o Senhor estiver no teu reino, coloque o meu filho na direita e o outro na esquerda, lá no seu trono. Ela estava na expectativa de receber alguma coisa. Só que eles não entenderam que o reino de Deus é além de um lugar. O reino de Deus é além de um momento. O reino de Deus está além da convicção, do entendimento do homem. Existia o reino de Deus, ele é paz e é alegria. A dificuldade que eu passo ao meu redor, a tempestade, não pode tirar o que está dentro de mim. Eu não posso sucumbir por causa da tribulação. Porque o reino de Deus é paz, é justiça, paz. E agora, já que eu sou justo, ou foi justificado, tenho paz, agora eu tenho uma última coisa, o quê? Alegria. Por isso que eu fico triste quando eu encontro alguns irmãos murmurando, irmão. Revoltados com a vida. Alguns querendo fazer besteira. Porque perderam a alegria. Abacuque diz isso. Ou Davi diz isso. Lá no Salmo 51, devolve-me a alegria da salvação. Porque a única coisa que rouba é a alegria de dentro da pessoa. Primeiro é o pecado. E segundo é a tribulação, quando ele não entende que ele está no reino. Ou que o reino está dentro dele. Então é necessário você hoje entender isso. Que primeiro, você deve acolher. Segundo, você deve aprender o que é o reino. Porque ele ensina acerca do reino. E terceiro, irmãos, Jesus ali estava suprindo a necessidade. E isso é um grande exemplo para nós. Eu preciso acolher as pessoas. Eu preciso ensinar acerca do reino de Deus. E eu preciso atender a necessidade. Você precisa fazer isso. Até porque o evangelho que nós pregamos não é assistencialista, mas dentro do reino tem assistência. A Bíblia fala isso, que nós devemos ajudar o próximo. Mas não devemos usar só assistência para pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho. Falar do amor de Jesus, falar do reino de Deus, e dentro do reino apresentar assistência, ajudar o necessitado. Quando vem alguém para a igreja, e vem só na expectativa de receber ajuda, eu já fico com a orelha em pé, eu já fico com o pé atrás. Mas se eu ver a pessoa querendo Jesus, eu já falo, me animo, porque ela quer o reino de Deus, ela quer se apaixonar por Jesus, ela quer ser envolvida por Jesus. Mas sabe qual é o problema, irmão? E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que as pessoas não querem ser apaixonadas por Jesus? Se envolver por Jesus? Porque elas têm uma coisa, que eu vou ler agora para vocês. Tem um grande problema. Observe aí, no capítulo de número 8, versículo de número 50. O grande problema é que as pessoas não querem se envolver com Jesus e por isso aqui. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo. O que Jesus declarou a Jairo? Leia aí para mim. O será salvo está condicionado em crer e em não ter medo. Tem gente que não verá a bênção ou
o milagre, porque, primeiro, não crê, e segundo, tem medo. Você só vai conseguir desfrutar de algo em Cristo quando você primeiro crê que é Ele que está te chamando para ser envolvido com Ele. E segundo, quando você perder o medo. Porque o medo é a causa que faz a pessoa ser paralisada, irmão. O medo faz a pessoa não andar, não ir, não seguir. Porque ele tem na mente dele que aquilo ali pode prejudicá-lo. Observe que os discípulos fizeram isso no barco, mas eu quero lembrar de uma outra passagem aqui, que está no capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo de número 34. Observe. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o medo que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Para ver algo miraculoso de Jesus, para se envolver com algo extraordinário de Jesus, os discípulos tinham medo. O medo paralisa a pessoa. Tem pessoas que têm medo de cemitério, irmão. Já viu isso? Tem medo de morto. Tem medo de passar na frente do cemitério de noite. Irmão, tu já viu acontecer no cemitério, ou um jornal aí dizendo, aconteceu. Teve um pagode lá no cemitério e mataram 10. Você já viu? Teve uma guerra dentro do cemitério, você já viu? Nunca viu, o cemitério é tranquilo demais. E o povo tem medo de cemitério, medo de morto. O pessoal tem medo de tudo. O pessoal tem medo de desemprego, tem medo de fome, tem medo disso, tem medo do filho ir embora, tem medo de separação, tem medo, tem tudo. O medo, ele entrou no coração do homem, alojou. E o que é medo? O medo é ausência de coragem. Medo é ausência de coragem. A pessoa às vezes não se entrega para Jesus porque tem medo. Tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tudo aquilo. E Jesus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Ah, Senhor, eu estou sobrecarregado, mas eu estou com medo. Senhor, eu vou morrer, mas eu estou com medo. Aí, por isso que existem determinadas revelações, pastora, que tem gente que vai para a igreja e aí a pessoa diz ali, usa a ameaça até, para dizer, se tu não vier, Jesus me mostrou uma cova aberta e tu dentro. Aí a pessoa com medo de morrer faz o quê? O medo toma conta das pessoas e ele toma a decisão por causa do medo. Só que deixa eu te ensinar uma coisa aqui, irmãos. Jesus ali num livro que nós lemos no capítulo 9, na multiplicação do pão, Jesus falou para os discípulos assim, vai, e dai de comida. Eles ficaram com tanto medo que eles falaram, Senhor, manda embora. Eu tenho tanto medo dessa multidão carente, que não tem como a gente atender. Eles já estavam com Jesus e estavam com medo de ser usado. Eles já estavam servindo, andando, vivendo com Jesus. E tinham medo de ajudar o próximo. Porque eles entendiam assim, se eu ajudar com o pouco que eu tenho, eu vou ficar sem. Esquecendo eles de que quando eles dão, eles recebem. Vira para o seu irmão, seja a mão aberta, fale para ele. Porque você vai receber. Amém. Observe que Jesus chega para eles e diz, ei, presta atenção nisso. Presta atenção nisso que eu vou te dizer, Jesus falando. Dai vocês de comer para eles. Eles disseram, não temos nada. Jesus disse, eu sei porque vocês não têm nada. Porque vocês têm medo de confiar. Vocês têm medo de desfrutar da minha presença. Vocês têm medo de ser envolvido por mim.
Vocês é daqueles que tem uma garantia e acham que o seu jeito e sua garantia é o que te tranquiliza. Você tem medo de andar por cima da água porque você acha que a terra, eu não posso botar a terra debaixo dos seus pés. Você tem tanto medo em crer em mim que a sua filha vai continuar morta. O grande problema, irmão, é que muitas pessoas que estão andando com Jesus, como Jairo, quando chega a notícia, a filha morreu, ele disse assim: Senhor, Jesus disse: não tenha medo. Não tenha medo, Jairo. O teu medo e a tua incredulidade impedirá da menina ser curada. Talvez o seu medo está te paralisando. O teu medo está dizendo para você: não evolua, fique parada. A voz do diabo está causando em você uma tamanha dúvida e tem causado um pânico dentro de você, que você tem medo de viver. Tem medo até de quando chega o final do mês, como é que nós vamos fazer a feira? E se eu ficar desempregado, eu vou viver de quê? Medo de tudo, irmão. Por que isso? Por que não entender como ouvir o que Jesus falou para Jairo? Não temas, não tenha medo, crê somente. O crer destrói o medo. O crer destrói o medo. Porque no crer naquele que é o amor, destrói todo o medo. Hoje, nessa noite, eu vim aqui para transmitir essa palavra para você. Para que você possa entender que tem muita coisa de Deus para a sua vida, mas não aconteceu ainda, porque você ainda está agarrado no seu medo. Você tem pânico. Você tem medo de tudo, irmão. E hoje, nessa noite, Jesus está dizendo assim, ó, confia só. Creia só. Acredite. Não pense que eu vou desamparar. Não pense que eu vou dar as costas. Eu quero que você se envolva em mim. Uma pessoa chegou para Cláudio, para mim, e falou assim: pastor, peraí, pastor. É o senhor daquela igreja que tem lá na rua de Montuns? Eu falei: sim, sou eu. Ela disse: eu ouvi falar do senhor e da sua mulher. De quê? Que abriram mão do trabalho secular para se dedicar à igreja. Vocês não teve medo? Falou para mim. Eu falei: minha irmã, quem tem Jesus não tem medo. Porque Jesus cuida de mim, de você. Jesus não precisa de terra para ele andar por cima de água. Aprenda isso. O que nós precisamos acreditar, Jeová, é que o nosso Senhor, Ele é suficiente. O seu Deus é suficiente, irmão. O que Ele está querendo de você é que você se envolva nele. Creia mais nele, se envolva nele, deixe ele te envolver, busque mais, se entregue mais. Vai, pastor, eu tenho medo do diabo se levantar contra mim quando eu estiver orando. Pastor, eu tenho medo quando eu tiver, Deus me usando, eu orar pelo demônio. Eu tenho medo, pastor. Para de medo. Quem está em ti é maior do que quem está no mundo. Acha que um espírito, misericórdia, está repreendido. Que isso? Quem está em ti é maior, minha irmã. Quem está em ti é maior, meu irmão. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de ti. Pode descer a escada. E se não tiver degrau, pode descer. Porque debaixo do teu pé ele vai botar o degrau para você pisar. O Senhor, últimos dias, está querendo pessoas que acreditem, que creia. E não tenha medo, pois o amor de Deus dissipa todo medo. É por isso que ele disse para Jairo: não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Hoje, nessa noite, Deus está te dizendo, meu irmão, se entregue a Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de ninguém. Não tenha medo do que vão falar. Não tenha medo se uma luta vai aumentar. E alguém diz assim: eu não quero não, porque parece que a luta vai aumentar. Meu irmão, se você não se envolver, a luta vai estar do mesmo jeito.
Você precisa aprender isso. Você precisa acreditar, confiar, crer. E dissipar do seu coração todo esse tipo de medo. Porque ele vai fazer você andar por cima daquilo que você acha que você vai morrer. Observe que quando Moisés chega na beira do mar, a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: toque com o cajado nas águas. Mas já com Josué, ele não falou toque. Ele falou com Josué: quando tu botares a planta do pé direito, o rio vai abrir. Está entendendo o que eu estou pregando para você? O rio Jordão estava cheio. E Deus falou para Josué: Josué, ó, Jericó está do outro lado, mas é necessário você passar pelo rio Jordão. Josué falou: mas Senhor, o rio está cheio. Ele diz: olha, Josué, não temas, apenas pise com a planta do pé direito na água. Com Moisés foi tocar com o cajado. Tocar com o cajado é fácil, eu não estou dentro da água. Eu não preciso entrar na água para tocar com o cajado, eu de caminho eu toco. Mas com Josué a prova foi maior. Com Josué foi Deus dizendo: entre na água, que é dentro da água que eu vou fazer. Não tenha medo, Josué, entra na água. Quando tu botares o pé na água, aí vai abrir o mar, vai abrir o rio. Está cheio, Senhor, e o que me importa? É no momento mais difícil que eu me revelo. É no momento mais difícil que eu me mostro para você. Porque eu sei que você vai acreditar quando eu mandar você fazer. Porque para você não lhe resta mais nada, já está tudo perdido mesmo. Já está tudo acabado mesmo, então o que resta é a minha palavra. E se eu falei, vai acontecer. A minha palavra basta para você, diz o Senhor. Aprenda uma coisa. Quando os discípulos, eles ouvem o comando, Deus está dando comando para pessoas aqui. Deus está dando comando para pessoas aqui hoje, Cláudia. Deus está dando comando para você. O que é isso, pastor? Deus está te dando a ordem para fazer. E não deixar o medo tomar conta. Melhor, Deus está dizendo para você: ei, quando tu entender que essa decisão já foi tomada, eu tiro o medo do coração. Deus está dizendo para você assim: ou vai ou racha. Deus está dizendo para você: chega de medo e de ser paralisada. Chega de ser escravo, porque muitas vezes a pessoa tem medo de querer tomar uma decisão diante de Deus, mas não tem medo do pecado. É do pecado, ela desfruta, ele desfruta. Eu não tenho medo, nem do diabo, nem do pecado. Mas quando Deus diz: vem, entra, mergulha, oh Senhor, tenho medo. Sabe o que significa, irmão? Que a sua carne, ela predomina em você. Ela está tomando conta tanto de você, que você não consegue sair. Por isso que você é possuído pelo pecado. Por isso que você não tem medo de pecar. Por isso que você não tem medo da consequência do pecado. Porque você já foi possuído pela carne. Mas hoje Jesus está querendo quebrar as correntes da carne na tua vida que te domina. Através desse medo, para que você possa vir mergulhar naquilo que Ele tem para você. Quando os discípulos, olha, a nuvem envolvendo com Moisés e Elias, os discípulos ficaram com medo. Mas quando a nuvem foi embora, uma voz desceu do céu e disse para os três, Pedro, Tiago e João, dizendo lá no Monte da Transfiguração: ei, olha aí para o meu filho, este aí é aquele que eu muito me alegro. Ou seja, todo aquele que tem medo, ele perde a oportunidade de ser envolvido por algo grande da parte de Deus. Não dorme não, porque Deus está falando com pessoas aqui. Deus está dando um comando para você. Comando de quê, pastor? Deus está te dando chave.
uma chave no mundo espiritual para você avançar. Deus está te delegando para você, outorgando a você o controle de situações que você já perdeu porque você tinha medo. E hoje Jesus está te chamando e dizendo: ei, eu devolvo para você o comando, agora não tenha medo, dê a ordem. Faça o que eu estou mandando. Porque eu sei que é necessário para você avançar. Levanta uma das mãos aí, irmãos. Levanta uma das mãos. Fecha os olhos. Eu disse no começo que os discípulos disseram, quando Jesus falou, dai voz de comer, eles disseram, eu não tenho nada. Por quê? Porque eu não acredito, porque eu tenho medo de acreditar. Mas quando Jesus falou para ele assim, ó, não tem nada no meio de vocês, eles disseram sim. Só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, trazei. Porque quem enfrenta o medo baseado na palavra de Jesus, ele só faz colher em abundância. Hoje nessa noite, deixa eu dizer, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Hoje a palavra liberada para você veio da parte de Jesus dizendo, não tem mais. Você teve medo de dar de comer para os outros. Você teve medo de estender a mão para alguém. Você teve medo de ajudar alguém com medo de traição, com medo de decepção, com medo de alguma coisa, com medo de ver as maravilhas, com medo de se envolver, porque você entendia que era melhor viver no seu mundo. Mas a palavra do Senhor para ti nessa noite é, não temas, receba a chave de comando, determine, e o medo vai embora, e você vai colher frutos. Recebe para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Para com isso. Para com isso. Eu quero aqui na frente saber se tem alguém que não tem medo, não de pecar. Não tenho medo de pecar. Eu tenho medo de se entregar a Jesus. Jesus falou assim, ó. Não tema o homem que pode fazer alguma coisa com a carne. Mas tema o Pai que faz alguma coisa na carne e lança a alma. Venha. Hoje nessa noite Jesus está dizendo para você, não temas, venha aqui. Hoje Jesus está dizendo para você, venha. Desfrute daquilo. Quem encontra com Ele não tem medo. Jesus quer encontrar contigo. Jesus está dizendo para você, venha sem medo. Senhor, mas medo de quê? Medo do que vão falar. Medo da renúncia. Capítulo 8 do livro de Evangelho de Lucas diz assim, ó, Jesus falando assim, ó, aquele, ó, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Olha o que diz, eu vou ler para que vocês possam ver. Eu encerro com essa fala. Capítulo de número 9, verso 23. Oh, verso 23, olha o que diz aí, ei, presta atenção, vou encerrar agora. Só quem tem medo, só quem não tem medo é que faz isso aqui. Só quem não tem medo é que faz isso aqui. E Jesus proclamava às multidões dizendo, se alguém deseja seguir a mim, negue a quem? Só que não tem medo faz isso. Mas quem é covarde tem medo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz quantas vezes por dia? Dia
após dia. Pastor, mas peraí, esse dia foi uma bênção. Ô pastor, ontem foi uma bênção, mas hoje foi uma tribulação, cruz. Sua cruz, todo dia. Pastor, mas estava em paz, daqui a pouco veio uma guerra, cruz. Pastor, mas deu vontade de falar, mas eu engoli. Ih, pastor, vixe, cruz, engoli a cruz. Todo dia. Um dia, no outro dia, cruz de novo. E no outro, cruz de novo. E no outro, cruz de novo. Só quem não tem medo leva a cruz todo dia. Mas quem tem medo, hoje leva a cruz, amanhã joga a cruz lá. E diz, eu não quero. Sabe por quê? Pesado demais para o meu lombo. Mas quem é valente, leva a cruz todo dia. Quem está levando? Continua ele dizendo. E caminha após mim. Continue. Pois quem quiser salvar a sua, só quem não tem medo, perde a vida. Quem ama a sua vida, tem medo de seguir a Jesus. Mas quem não ama a sua vida, ama mais a Cristo. Oh, meu irmão. Paulo disse, o que tinha de valioso eu já perdi. Porque o que era mais precioso de mim era a minha vida, a minha vontade, o meu desejo. Eu larguei para seguir a Ele. Porque para mim o viver e o morrer pronto, eu já morri. Alguém disse assim, rapaz, você não tem medo de morrer não? Porque já fizeram um despacho para mim aí, várias vezes já. Já mataram galinha, não deu certo. Mataram cachorro, não deu certo. Mataram bode, não deu certo. Ajuntaram um monte de bode e fizeram um despacho, não deu certo. Aí alguém disse assim, pastor, vou dizer para o senhor, fizeram tudo isso aí, mas o senhor continua. Mas agora está vindo aí alguns grupos, e eu não posso falar aqui o nome, né? Porque estou aqui diante de câmera. Uns grupos, e vão matar um boi. E ó pastor, cuidado, que o negócio vai pegar para o seu lado. Eu falei bem assim, é mesmo? Para quê? Vão te matar. Eu falei, oxe, e mata quem já está morto? Eu já estou morto, meu irmão. Eu já morri para o mundo. Eu não tenho mais o que viver no mundo. Porque o mundo não tem nada que interessa. Não há prazer no mundo. Não há alegria no mundo. O meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Sol. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por quê? Por minha, não é perder a vida por qualquer coisa, é perder a vida pela causa dele, não é só por ele, não é só por Jesus, é pela causa de Jesus. Cláudia pegou recentemente aqui, que a gente tem que amar a Jesus e a missão que Jesus nos deu. A missão é dolorida, é a cruz. Por minha causa, quer salvação? Quem quer salvação aqui? Perca a sua vida. Se você estiver amando sua vida mais do que a causa, você não desfrutará da... Por isso que eu disse, o reino de Deus não é o evangelho da salvação. Ele contém o evangelho da salvação. O reino de Deus não é o evangelho da prosperidade. Ele contém o evangelho da prosperidade. O reino de Deus, ele não é a teologia da cura, ele contém. Por isso que ele continua dizendo, por minha causa, este salvará. Continua, filha. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir? Jesus está falando conosco, bata no peito, Jesus está falando comigo, falei, Jesus está falando comigo. Jesus está falando contigo. Porque parece que isso aqui escrito
e eu lendo é uma coisa, mas quando acontece comigo, aí, deixa eu te dizer aqui, ó, quando você lê isso aqui, faz uma alusão, uma aplicação na sua vida, aí você vai entender que, ó, perder, ó, o mundo inteiro, mas perder e destruir a si mesmo. O que Jesus quer dizer aqui? Que às vezes, o meu mundo, ó, o meu mundo, eu quero viver, eu quero praticar, eu quero desfrutar do meu mundo. O que é o meu mundo, irmão? É aquela pessoa que aceita Jesus, mas não renuncia. Jesus fala, ei, renuncia. Ele diz, não, é o meu mundo. Eu não posso, né? Eu abri mão? Não, não tem como, né? Eu sou assim, eu penso desse jeito. Não tem como mudar, né? Eu penso assim. Esse é o meu plano, esse é o meu projeto. É o seu mundo. Jesus está dizendo, abra mão do seu mundo. Por quê? Não adianta ganhar o mundo que você está planejando, que você está querendo, que você está sonhando, que não é o sonho dele, é o seu, que é o seu mundo. Certamente você vai perder e destruir a quem? A ele? O reino? O evangelho? A igreja? O pastor? Não. Vai destruir a você mesmo. Porque o seu mundo só destrói uma pessoa, você. A sua convicção só destrói uma pessoa, você. O seu sonho, que não é conquistado, só destrói uma pessoa, você mesmo. E só você que sofre, ninguém mais. Mas, aqueles que renunciou para amar a causa e amar o causador, irmão, continue passando, para a gente encerrar. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, igualmente, se envergonhará dele, quando voltar em sua glória, e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Eu encerro aqui dizendo isso para você. Não basta ser crente. Quem aceitou a Jesus pensando que estar aqui, sentar no banco, sendo crente, não basta. Não basta porque muitas vezes o ser crente é apenas o início de uma jornada. E o início de sua jornada é aprender qual é a vontade do Senhor. Uma vez que ela foi revelada para você através do ensinamento do próprio Espírito, ele agora começa a dizer como é para você viver. Aí agora você tem duas opções. Ou você aceita a proposta dele, ou você continua com a sua proposta. Mas todos aqueles que continuam com a sua proposta, não negou a si mesmo. Por quê? Por causa da sua convicção, dureza de coração. Porque você acha que é melhor continuar do jeito que está, porque você está seguro. Porque ir para uma posição que Deus quer é insegurança, aí te traz medo. Mas quando você vai para aquilo que Deus quer, você sai do patamar de medo para o patamar de desfrute. Você passa a desfrutar as bênçãos de Deus que Ele planejou para você. E hoje à noite eu te digo, saia do seu casulo de medo, joga ele no chão hoje e toma uma decisão e parte para aqui.